Olha, nos últimos tempos, surgiram umas manchetes bem barulhentas sobre uma suposta nova cura para o autismo, né? Isso gerou muita conversa, muita expectativa, mas o que tem de verdade nisso tudo? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar nessa história para conseguir separar o que é fato do que é ficção. A pergunta que não quer calar e que está na cabeça de muitas famílias é essa aí. Será que a agência reguladora americana, a FDA, realmente liberou um tratamento novo? É uma pergunta super direta e, claro, muito importante. E a resposta, pois é, não é um simples sim ou não. A verdade é um pouquinho mais complexa e é justamente isso que a gente vai desvendar a partir de agora. Então, vamos direto ao ponto, aos fatos. O que a gente tem aqui é um remédio que já é antigo sendo usado por uma condição bem rara. Para entender direitinho, a gente precisa olhar para o remédio. O centro de toda essa história é a leucovorina. E o mais interessante é que não estamos falando de uma molécula nova, super revolucionária. A leucovorina, na verdade, é uma forma específica de uma vitamina que todo mundo conhece, a vitamina B9. E essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. A leucovorina não tem nada de nova. Ela já é usada, olha só, desde os anos 80 para um monte de outras coisas. O que é recente, o que é novo, é o começo desse processo para atualizar a bula dela para um uso muito, mas muito específico. E que uso específico é esse? É para tratar a tal da deficiência cerebral de folato, ou CFD. É uma condição rara em que o cérebro não consegue absorver o folato direito. Isso pode acabar causando sintomas que, em alguns casos, lembram os do transtorno do espectro autista. Mas aqui está o ponto crucial. CFD não é a mesma coisa que autismo. Bom, agora a gente chega na parte central da nossa conversa. Vamos colocar lado a lado o que tem sido dito por aí e o que os fatos realmente mostram. O primeiro grande mito, a ideia de que é uma medicação nova. Como a gente acabou de ver, a realidade é que se trata de um remédio antigo que já tem décadas de uso na medicina. A novidade não está no remédio em si, mas na indicação de uso dele. O segundo mito, e talvez o mais importante de todos, a ideia de que é um tratamento para autismo de forma geral. A realidade, no entanto, é bem diferente. A indicação é super restrita, só para essa condição rara, a CFAD, que afeta uma parcela bem pequena de pessoas diagnosticadas no espectro. E, por último, a alegação mais forte e mais perigosa, a de que seria uma cura. Isso, de forma categórica, não é verdade. A ciência oficial é clara: a leucovorina não cura o autismo. O que ela pode fazer em casos confirmados de CFD é ajudar com alguns sintomas específicos, como a comunicação, mas está bem longe de ser uma cura. Além dessa confusão toda, existe uma camada de controvérsia que deixa o assunto ainda mais delicado. Vamos tentar entender por que os especialistas estão pedindo tanta cautela. Existem vários motivos para esse pé atrás da comunidade científica. Primeiro, o anúncio todo aconteceu num contexto político que levantou dúvidas sobre a velocidade do processo. Fora isso, ainda faltam estudos grandes e mais rigorosos. A própria Academia Americana de Pediatria não recomenda o uso rotineiro para o TEA. E, para complicar, um estudo importante sobre o tema teve que ser retratado por falhas científicas. Diante de tudo isso, a grande questão é: o que as famílias devem fazer, como proceder? Vamos ver algumas orientações que são práticas e principalmente seguras. O caminho mais seguro tem 3 passos bem claros. Primeiro de tudo, a conversa tem que ser sempre com um especialista. Segundo, é esse profissional que vai avaliar se faz sentido investigar uma possível deficiência de folato. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos: nunca, de jeito nenhum, começar um tratamento por conta própria. Suplementos comuns desses de farmácia não funcionam do mesmo jeito e podem até ser perigosos. E isso nos leva a um alerta que é fundamental. É preciso ter muito cuidado com promessas exageradas. Boa parte da informação que circula por aí, principalmente nas redes sociais, tende a aumentar os benefícios e ignorar completamente os riscos. E a gente termina com essa reflexão. O caso da leucovorina é um exemplo perfeito de como uma notícia complexa pode ser simplificada demais a ponto de virar desinformação. Fica a pergunta: nessa busca por respostas, como é que a gente diferencia o que é esperança de verdade do que é só alarde? A resposta, como vimos aqui, está em buscar os fatos, entender o contexto e, acima de tudo, confiar na orientação de especialistas.